Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero trazer aqui uma reflexão para nossas vidas. Estou falando um pouco baixo porque já é tarde, já são bastante tarde, né? 1h15 da manhã. Quero trazer aqui uma reflexão aqui sobre João capítulo 1, versículo 1, sobre o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja que no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, João escreve o seu livro, trazendo a nós um resumo, né, daquilo que Jesus é. Então, João ele descortina o seu livro e traz uma declaração, ou ele faz uma declaração estonteante, mostrando a essência e o resumo da sua obra. E logo na introdução ele apresenta Jesus como verbo eterno, pessoal, divino. João mostra que Jesus ele não veio existir em sua encarnação. Jesus já existia desde o princípio do mundo. Então é por isso que ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João ele foi claro em nos mostrar na sua defesa, né, na defesa no seu livro, que é um livro apologético. O Evangelho de João é um evangelho apologético. João aí, depois de seus mais ou menos aí 20 anos depois de os outros evangelhos ser escritos, João escreve o seu evangelho mostrando a divindade de Jesus, né? Então o verbo aqui não é uma emanação divina, não é um ser impessoal. Ele está com Deus, ele é o próprio Deus. Ele não é uma emanação de Deus, ele é o próprio Deus. Ele estava face a face com Deus, tendo a mesma glória junto ao Pai. Então esse Jesus, esse verbo, ele é o criador da vida. Ele é o criador do universo, o dono da vida, o autor da vida. Então, Jesus, ele é Deus. E naquela época que João escreve seu livro, muitas pessoas não creem em Jesus como Deus. Não creem em Jesus como até hoje muitos não creem em Jesus como Deus, como eterno, como Salvador. Então, o próprio profeta messiânico, Isaías, ele já dizia que Jesus era o príncipe da paz, porque ele era o Pai da eternidade. Isso significa dizer que ele já existia desde a eternidade. Lá em Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Naquele princípio, Deus já existia. Mais adiante, Jesus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Alguém estava ali com Jesus, com Deus. E João ele chega a dizer que Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então, o verbo aqui, no versículo 9, como diz a Bíblia, que ele veio trazendo luz para iluminar todo o homem que está na face da terra. E no versículo 14, ele diz que este verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele prova que Jesus é Deus. Assim como Isaías disse que ele é o Pai da eternidade, João disse que ele veio para iluminar todos os homens e ao mesmo tempo habitar entre nós. Isso é muito importante. Outra coisa é que João foi categórico em dizer que Jesus, esse verbo de Deus, não era uma criação de Deus. Não, Jesus sempre foi Deus, porque Jesus é Deus de Deus e luz de luz, coexistente. Ele é consubstancial ao Pai, porque ele é como diz João 10:30, se não me falha a mente, ele diz: eu e o Pai somos um. Deus, Jesus é uma essência. Jesus não é um Deus e Deus é outro Deus, porque não existe dois deuses.
Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tem uma palavra lá que chama Shema Israel, quer dizer, Deus, o nosso Deus, ouve Israel, o nosso Deus é o único Deus. Então, Shema Israel quer dizer que Deus era o único Deus de Israel. Então, isso é interessante saber, porque também ele mostra aqui no versículo 14 que ele habitou entre nós. E Deus, é interessante saber também que Jesus, sendo Deus, ele se fez carne para habitar entre nós. Ele sendo Deus, ele se fez homem. Ele sendo eterno, ele entrou no tempo. E ele sendo transcendente, ele nasceu de uma virgem, numa estribaria, aonde muitas pessoas não davam o crédito, mesmo ele sendo transcendente, nasceu na estrebaria e viveu entre os homens para falar de Deus para os homens, para revelar Deus a nós e nos levar de volta para Deus. Então, meus queridos irmãos, o verbo de Deus é a máxima e a última revelação de Deus. Portanto, ele é o verbo que fala. O título dessa mensagem, dessa reflexão é O Verbo que Fala. Que Deus abençoe e que repasse essa mensagem maravilhosa para os outros, para que saibam que Jesus é o Verbo de Deus que fala. Jesus já existia desde a fundação do mundo, desde tempos antigos. Antes que houvesse o mundo, Jesus já existia. Então que Deus abençoe e um abraço a todos.